Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema que sempre gera muita curiosidade, que é a clarividência. Temos aqui um texto que, olha, apresenta uma ideia bem interessante sobre isso. Uhum. Diz que não é um dom raro, místico, mas sim uma capacidade que talvez todos tenhamos meio adormecida. Uma extensão dos nossos sentidos, sabe? Como perceber vibrações além do normal, tipo o som que só morcego ouve. É, essa abordagem é intrigante mesmo. A fonte sugere que a gente vive num universo de vibrações, né? E a clarividência seria, então, a capacidade de sintonizar outras faixas dessas vibrações. E que isso aconteceria em diferentes níveis que o texto chama de planos. Etérico, astral. Exato. Etérico, astral, mental e até um plano búdico. E claro, a percepção seria diferente em cada um. Certo, vamos tentar entender isso melhor. Como seria essa percepção ahn, no plano etérico, por exemplo? O texto diz que dá para ver através de coisas, auras básicas. Isso. A descrição é como uma extensão da visão física, mas com limites. Você veria o duplo etérico das coisas, das pessoas, algumas auras mais simples, talvez até a certos espíritos da natureza, como fadas ou gnomos, segundo o texto. Mas ainda é ligado ao físico. Uma visão de raio-x meio limitada, então. É uma forma de ver. Mas aí, no plano astral, a coisa muda bastante. Muda como? Bem, a fonte descreve uma percepção sem órgãos específicos. Tipo, ver em todas as direções ao mesmo tempo. Fala até numa visão de quarta dimensão. Quarta dimensão? Como assim? Imagina ver um objeto, tipo um cubo por dentro e por fora. Todos os lados. Simultaneamente. É essa a ideia. E nesse plano se veriam as auras completas, que mostrariam emoções, pensamentos, e também os habitantes desse plano astral, né? Pessoas projetadas ou os que chamam de mortos. Nossa, ver emoções e pensamentos? Como? Cores, formas. A fonte detalha isso, Não entra tanto nesse detalhe sensorial de como aparece? mas enfatiza que é uma percepção muito mais direta, mais completa que a nossa visão normal. E nos planos mais elevados, tipo o mental, aí é outra história. Diferente como? A fonte fala num sentido unificado. Não seria ver ou ouvir separadamente, mas saber. Saber tudo sobre algo instantaneamente. Um saber direto. Uau! Difícil até de conceber. E o tal plano búdico? Esse é descrito como algo ainda mais profundo. Não seria nem clarividência no sentido usual, mas uma identificação total com o objeto. Um conhecimento interno por união. Mas, voltando à clarividência mais, digamos, acessível, a fonte distingue tipos, né? Sim, fala da simples, que seria ver o ambiente etérico ou astral ali perto, e a clarividência no espaço, ver coisas longe. Correto. E descreve uns métodos bem curiosos para isso. Ah, é? Quais? Fala numa corrente astral que funcionaria tipo um telescópio psíquico temporário. Outro método seria projetar uma forma-pensamento, quase como uma sonda mental que vai até o local e transmite a informação. Uma sonda mental? E o mais imersivo seria a viagem em corpo astral. Aí a própria consciência da pessoa se deslocaria até o lugar que quer ver. A própria consciência. Isso me leva a pensar no controle. O texto menciona visões que não são totalmente controladas. Tipo, usar uma bola de cristal. Você quer ver algo, mas não sabe o que. Sim, mencionei isso como semi-intencional. Você se abre para ver, mas o conteúdo que surge não está totalmente sob seu comando. E aquelas visões que surgem do nada? Tipo uma mãe que de repente vê o filho em perigo, longe. Também, as não intencionais, ou espontâneas. A fonte liga muito isso a laços emocionais fortes ou situações de crise. Acontece sem a pessoa buscar. Faz sentido. E a questão de ver o tempo, passado, futuro? Como a fonte aborda isso? Olha, para o passado ela introduz o conceito dos registros akáshicos. Ah, já ouvi falar disso. Pois é, são descritos como uma memória universal, um arquivo de tudo que já aconteceu, guardado no plano mental. Acessar isso permitiria, teoricamente, rever a história, vidas passadas. É como uma biblioteca cósmica mesmo. Uma biblioteca cósmica? Nossa, que vertigem pensar nisso. E seria mais confiável que só ter vislumbres no astral? Segundo o texto, sim.
Porque o plano astral pode ter muitos reflexos, imagens distorcidas. O registro no plano mental seria mais puro, digamos assim. Entendi. E o futuro, a tal segunda visão? Sim, a premonição. A fonte apresenta como a capacidade de perceber os resultados mais prováveis do que já está acontecendo agora. As causas presentes, né? Pode ser uma visão direta do evento ou... Simbólica. Como? O texto dá o exemplo dos sudários, que algumas pessoas lá nas terras altas da Escócia diziam ver em volta de quem ia morrer logo. É um símbolo, não a morte em si. Que interessante. E isso levanta aquela questão, né? O futuro está escrito ou a visão mostra só uma possibilidade que pode mudar? Exatamente. A fonte toca nesse debate. Se novas causas entrarem em jogo, o futuro previsto pode não acontecer. O que nos leva ao desenvolvimento disso tudo. A fonte parece dar muita importância à diferença entre quem treina essa capacidade e quem simplesmente a tem, sem controle. Muita importância. A treinada, idealmente com um mestre, um guia, seria controlada, mais segura, mais fiável. Já a não treinada é descrita como irregular, cheia de armadilhas. Armadilhas? Sim, principalmente no plano astral. É fácil se enganar, interpretar mal, ver reflexos em vez da realidade. A fonte até desaconselha fortemente métodos que forçam a abertura, como certos tipos de transe ou o uso de substâncias. Então o caminho que a fonte sugere é mais disciplinado. Envolve ética, meditação. Exatamente, o desenvolvimento genuíno estaria ligado a um propósito elevado, sabe? Altruísmo, ajudar os outros e práticas como concentração, meditação, feitas de forma segura. E a ética é um ponto-chave, imagino. Se alguém pudesse mesmo ver pensamentos, o passado... Com certeza. A fonte bate muito nessa tecla. Honra, respeito pela privacidade. O objetivo não deveria ser a curiosidade ou obter vantagens, mas sim a compreensão e o auxílio. O treino sério incluiria essas barreiras éticas como algo fundamental. Entendi. Então, para resumir o que a gente conversou com base nesse texto, a clarividência é apresentada não como mágica, mas como um conjunto de percepções, ligadas a diferentes vibrações, a diferentes planos de existência. Isso, uma faculdade humana que estaria latente, complexa, com potencial, mas que para ser desenvolvida de forma segura e confiável, exigiria treino sério, discernimento e, claro, uma base ética muito sólida. É uma visão bem estruturada que tenta tirar um pouco o véu do sobrenatural e colocar como uma potencialidade humana, né? Exato. Uma parte da evolução da consciência, talvez. Algo a ser compreendido e, se desenvolvido, usado com muita responsabilidade. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se essa ideia da fonte estiver correta, se a clarividência for mesmo parte da nossa evolução, como seria um mundo onde essa percepção fosse mais comum? Imagina poder acessar esses registros acásticos ou ter vislumbres de futuros prováveis. Como isso mudaria a nossa história, nossa ciência, justiça, nossa interação uns com os outros? Fica aí pra gente pensar. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.